Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Abra suas Bíblias em Deuteronômio 31, 6, 8. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o teu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos teus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deus, nessa palavra, Ele está falando para a gente ser corajoso, porque Ele está com a gente, Ele está comigo, Ele está com você. Apesar da gente passar por esse momento, às vezes a gente se apega em outras coisas e não em Deus, mas se apega na palavra de que Deus falou que Ele estaria conosco em todos os momentos, independente de toda a situação. Eu sei que hoje nós temos livre acesso à internet, a cultos online. Isso de repente não está te fortalecendo. Então eu venho fazer um desafio a você. Você que não está se sentindo fortalecido, ou você mesmo que esteja fortalecido, ligue para um irmão. Manda uma mensagem, fala: irmão, eu posso te ligar, eu posso te chamar por vídeo, para a gente conversar, para a gente orar junto, para eu te fortalecer, você me fortalecer, um ao outro, porque a igreja não é somente esse lugar. A igreja somos nós somos a igreja. Então que venhamos fortalecer um ao outro e que possamos descansar o nosso coração em Deus, em nome do Senhor Jesus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, Senhor, em ti. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. O trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei
agradecemos, ó Pai, por o Senhor ter nos guardado, nos livrado, Senhor. Guarda o nosso coração, ó Deus. Mostra, Senhor, cada vez mais que o Senhor está conosco, Deus. Porque na Tua palavra diz que o Senhor está conosco. Que não venhamos temer, Deus. Que não venhamos, ó Pai, nos entristecer, ó Pai. Que não venhamos, ó Deus, olhar as circunstâncias. Mas venhamos olhar para Ti, Deus. E que possamos descansar o nosso coração em Ti. E confiar que o Senhor está conosco, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua fidelidade, Pai. Muito obrigada, Senhor, por Teu amor, ó Deus. Muito obrigada, Deus. E sabemos que o Teu amor não falha. Não falha, independente de qualquer situação. O Teu amor continua conosco e vem crescendo a cada dia. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. É, Senhor, Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. glória a Deus, te adoramos, ó Deus. Queremos te exaltar, ó Deus. Queremos declarar a Ti, ó Pai, que estamos aqui, Senhor, ó Pai. E que o Senhor se levante em nosso favor, ó Pai. E que venhamos adorar, ó Deus, declarar o quanto o Senhor é grandioso nas nossas vidas, ó Pai. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço
a nossa adoração a Ti, ó Deus. Paz seja convosco, glória a Deus. Mais um culto de cura, um culto de libertação, um culto da fé. Você já pegou seu objeto? Já está com você a chave da sua casa? Já está na sua mão? Se prepare, pegue seu objeto, porque no final desse culto nós vamos orar. E você, aonde você estiver, você vai receber a bênção. Você duvida? Não duvide do poder de Deus, porque Ele vai de encontro onde você está. Porque o mundo pode estar gritando uma crise, mas o céu não está em crise. O céu continua derramando milagres sobre as nossas vidas. Tem testemunho? Tem. Hoje tem testemunho. Eu estou esperando o seu testemunho. Amém? Vamos ouvir o que o Senhor tem feito nos nossos dias. Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vocês que estão aqui, você que está na sua casa. Queria dar um breve testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Para aqueles que sabem, eu trabalho com tecnologia, sou programador. Já estou trabalhava mais ou menos 1 ano e meio em uma empresa. E eu sentia que o meu tempo ali estava se findando, algumas coisas aconteceram e sempre... eu estive orando pela minha família, pela minha vida financeira, pelo meu trabalho. Então, eu nunca fui atrás de emprego, enquanto estive trabalhando nessa empresa, nunca fui atrás de outra proposta. E um colega meu me procurou, ele saiu de onde estava, trabalhou comigo, foi para um outro lugar, e antes dele sair, ele me disse, eu vou te levar junto, hein? Eu falei... Ok, tudo bem. Então, pouco tempo depois que ele saiu, ele me procurou, entrou em contato comigo, e assim, tudo que aparece na minha vida, eu busco sempre orar, entregar nas mãos do Senhor, para saber se é a vontade dEle, porque às vezes pode ser que o salário seja bom, tudo pode parecer lindo e maravilhoso, mas não é da vontade de Deus, pode me afastar, enfim. Orei, e tudo aconteceu de uma forma incrível, tudo o desenrolar de todo o processo da contratação, o processo de eu fazer entrevista, o processo de saída da outra empresa foi muito tranquila. Eu tinha certeza no meu coração que era de Deus, porque todas as pessoas que ficaram lá, ninguém ficou com rancor, bravo comigo, pelo contrário, todos me mandaram mensagens de carinho, desejando que Deus abençoasse, que eu alçasse um voo alto. Então, Deus me colocou num novo lugar, claro, com melhores condições. E assim, eu confio muito em Deus, porque sei que onde quer que Ele me coloque é para brilhar. Talvez naquele lugar já deu tempo, já foi passada a mensagem. Agora é o momento de pregar o Evangelho em outro lugar. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por mais esta bênção. Oh Deus, nós te agradecemos, porque em meio a esses dias, o Senhor continua abrindo portas. Creia nisso. Você que está na sua casa, está à disposição do mercado. No final, irmãos, pega a sua carteira de trabalho e nós vamos orar pela sua carteira, porque Deus, Ele é o dono de todas as empresas. Irmãos, creia que Ele pode fazer por você. Assim como o Wellington acabou de falar. O Wellington sempre fala que ele tem um brilho, né? E realmente, por onde ele passa, ele marca as vidas. E naquele lugar eu tenho certeza que ele pregou a palavra, a semente foi plantada onde ele estava e vai germinar. Vai germinar em nome de Jesus. E onde ele ainda vai começar, né? Começou já como home office, né? Mas quando ele entrar naquele lugar, eu sei que mais uma semente, porque tudo que o Senhor derrama sobre nós, queridos, é para nós derramarmos na vida de alguém, viu? Não fique só para você, porque não somos egoístas, mas derrame na vida de alguém. E o Senhor hoje quer derramar mais ainda nas nossas vidas, através de uma palavra gloriosa que nós vamos nos alimentar. Fique preso aí no seu sofá, na sua cadeira.
Não se disperse por nada, mas preste atenção, porque o Senhor tem uma palavra poderosa para as nossas vidas hoje. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco, amém? Eu quero convidar vocês que estão em sua casa, que curvem sua cabeça agora, vocês que estão aqui também. Vamos pedir para o Senhor nos guiar na ministração da palavra nesta noite, que Ele possa tirar dos nossos ouvidos tudo aquilo que nos impeça de ouvir a sua voz, amém? Pai querido, Pai amado, nós entramos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, estamos diante da Tua face, ó Deus, e queremos lhe pedir, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, durante essa ministração da palavra, ó Pai. Fala, Pai, através da minha boca, ó Pai. Eu, ó Pai, eu sou apenas um servo Teu, ó Pai. Eu não estou aqui para me exaltar, ó Pai, mas estou aqui para o Seu nome ser conhecido, ó Pai. Então eu lhe peço, ó Pai, abata o meu ser, ó Pai, e que somente a Tua voz saia dos meus lábios, ó Pai. Peço também, ó Deus, que qualquer barreira, qualquer impedimento, ó Pai, que esteja, ó Pai, nos lares dos Teus servos, ó Pai, caia por terra agora neste instante, ó Pai, e que a Tua palavra chega, Pai, a corações sedentos de Ti, ó Pai, que ela possa prosperar, ó Pai, e crescer no coração de cada um, ó Deus. É o que eu lhe peço, no nome do Seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, verso 22. Livro de Atos 16, 22. Diz assim a palavra do Senhor: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Bom, irmãos, essa passagem eu creio que ela é bastante conhecida. Paulo e Silas, eles estavam levando o evangelho ali, naquele local, e as pessoas elas não gostaram das atitudes deles e acabaram levantando uma prisão com relação à vida deles, levaram eles, foram açoitados, colocados na prisão, só que o Senhor moveu e libertou eles de onde eles estavam, libertou a vida deles, libertou a vida do carcereiro por conta do louvor que eles fizeram. Eu sei que os irmãos já conhecem essa palavra. E eu queria comparar um pouco a situação deles, mas bem de leve, só para a gente começar aqui a conversar com a nossa situação atual. Nós não estamos presos no sentido literal da palavra, né? Nós podemos sair, inclusive eu estou aqui na igreja hoje com alguns irmãos, mas nós evitamos sair, né? Nós não podemos ficar circulando como nós fazíamos antes, nós estamos com nossa movimentação um pouco restrita. Isso se assemelha de leve com a questão da prisão. A gente até tem a chave da nossa porta, só que nós estamos escolhendo ficar em nossas casas. Por quê? Para não proliferar essa doença, enfim, nós temos diversos motivos para isso não acontecer. E uma prisão, ela se assemelha pelo fato de que você fica confinado no mesmo lugar. Você fica confinado no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Você não interage com seus vizinhos agora como você interagia antes, ou pelo menos não deveria estar interagindo como você interagia antes. Na prisão é algo até similar, as pessoas elas ficam numa cela e o máximo que elas podem interagir é com a pessoa que está ali na cela, talvez uma pessoa que esteja na cela ao lado. Jorge, aqui você está falando de prisão, por quê? Você acha que nós estamos presos agora? Não, agora, fisicamente, eu não estou preso, eu estou aqui na igreja, eu posso ir para um mercado, eu posso sair ali, não vou ser preso pela polícia, pelo menos isso não está acontecendo aqui em São Paulo. Mas existem prisões que existem em nossas vidas que nós não percebemos às vezes. Prisões que elas ocorrem no lado espiritual, prisões que ocorrem no lado emocional. É sobre essas prisões que eu queria que os irmãos entendessem, os irmãos conhecessem, os irmãos aprendessem o que elas são, por que elas são causadas e como nós podemos sair dessa situação. Eu queria ler com vocês no livro de João, capítulo 8, verso 36, um versículo só, um versículo extremamente conhecido, se os irmãos puderem abrir.
É uma passagem que, sem dúvida, todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na sua caminhada com Cristo. Livro de João, capítulo 8, 36. Ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! O que está dizendo essa palavra? Que Jesus Cristo, se Jesus Cristo me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Isso assim é nas nossas vidas. Todos aqueles que se achegam a Jesus Cristo, eles são libertos, eles são livres de todas as coisas que os prendem, que os amarram. Só que essa libertação, ela normalmente não ocorre no momento em que eu aceito Jesus Cristo. Como assim, Jorge? Mas fala que se o Filho libertar, verdadeiramente eu serei livre? Eu digo para vocês que ainda assim, nós, às vezes, nos encontramos em prisões. Jorge, do que você está falando? Vocês vão entender, queridos. Mas eu já quero adiantar o final. Jesus Cristo quebra essas prisões, irmãos. Vocês não precisam se preocupar, porque Jesus Cristo te liberta. O que está escrito na palavra é a realidade. Jesus Cristo te libertou, você é verdadeiramente livre. E eu quero falar com vocês, o que são essas prisões que ainda existem em nossas vidas? Como que acontece uma prisão no mundo? Se você cometer alguma coisa que está contra a lei, se você cometer algum ato que vai contra aquilo que está na lei, você pode acabar sendo preso, pode acabar tendo sua liberdade restrita e você não vai mais poder circular em lugar nenhum. Ou numa situação, às vezes, que você não fez nada ilegal, mas se você está com uma doença contagiosa, você acaba confinado no local, você não vai poder sair daquele local, você está preso também. Assim que às vezes acontece a prisão no mundo. Só que eu quero falar com vocês sobre prisões pessoais. Eu peguei isso aqui para exemplificar um pouco. O que acontece? Como que eu posso ser preso pessoalmente? O que pode acontecer para me prender? A primeira coisa que vem à nossa mente, que deveria vir à nossa mente, é o pecado. O pecado, ele causa prisões, ele causa grilhões em nossas vidas que nos prendem, que nos amarram, que nos fazem não poder ir para frente. Que tipo de pecado, Jorge? Qualquer pecado. Ele te amarra, ele te prende, ele impede que sua vida espiritual cresça, e se nossa vida espiritual está impedida, a nossa vida material não anda, a nossa vida emocional não anda, porque estamos presos. O principal problema da prisão é que nós estamos paralisados, nós não podemos nos movimentar, nós não podemos sair do local onde nós estamos. Que tipo de pecado? O que pode acontecer? Às vezes não. Normalmente, irmãos, nós somos cristãos, nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus Cristo. Só que isso quer dizer que eu não vou mais pecar? Que eu estou 100% livre do pecado? Quem pode afirmar que depois que aceitou Jesus Cristo, nunca mais pecou? Eu já levanto minha mão, eu não afirmo, nunca vou afirmar isso. Por que nós podemos falar que mesmo depois que aceitamos Jesus Cristo, nós ainda pecamos? Lá no livro de 1 João, diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, há um advogado que está por vocês diante do Pai. Então, se João fala, ele nos aconselha a não pecarmos, mas ele diz o seguinte: se vocês pecarem, Jesus Cristo pode advogar em sua causa. Então eu digo a vocês, irmãos, nós cometemos pecados, isso vai acontecer no nosso dia a dia. E o pecado, ele gera prisões em nós. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente acha que, foi uma mentirinha. Foi só um pensamento impuro. Na verdade, aquela moça passou, eu olhei, mas não pega nada não, tá tudo certo. Só que a cada pecado que eu cometo, e toda vez que eu não procuro o meu advogado, que é Jesus Cristo, eu crio uma prisão em minha vida. Eu crio uma corrente que me paralisa numa determinada área, e às vezes essas correntes vão crescendo, e eu acabo paralisado na minha vida inteira. E se eu não perceber, a minha vida para. Por quê? Porque eu estou preso. Mas eu aceitei Jesus Cristo. Mas eu estou preso. Por quê? Porque Jesus Cristo me deixou na prisão? Não, Jesus Cristo já te libertou. Só que você vai por livre e espontânea vontade e fala assim: prende aqui meu pulso, prende aqui meu outro pulso, prende as minhas pernas. Você voluntariamente faz isso quando você peca. Você sabe que está errado. Desculpa, dificilmente você vai fazer alguma coisa sem saber que está errado, porque se nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo testifica na sua vida. E ele vai falar para você: você está incorreto nessa atitude. A gente peca porque a gente quer. É duro ouvir isso, é duro, gente, mas é a realidade. Eu quero mostrar para vocês
que às vezes nós estamos em prisão, às vezes a gente não percebe, irmãos. E nós precisamos entender que Jesus Cristo nos libertou e nós devemos continuar livres. O pecado provoca isso em nossas vidas. Uma outra forma de nós acabarmos nos prendendo é através de sentimentos. Como assim, Jorge? Não é só o pecado que causa prisão em nossa vida? Eu digo para vocês que não. Eu fiquei pensando sobre isso bastante essa semana, sobre o que pode me causar prisões na minha vida. E o Senhor me mostrou que sentimentos, eles também podem causar prisões em nossa vida. Que tipo de sentimentos? Sentimentos que vão gerar o pecado, sentimento de ódio, sentimento de ciúme, de inveja, também. Mas eu quero falar de sentimentos que, às vezes, que não estão relacionados com o pecado. Eu vou dar um exemplo da minha vida, que já aconteceu comigo. Teve uma época que eu me apaixonei. Não pela Dani, não foi a Dani essa vez. Desculpa, amor. O amor tá ali, os irmãos não podem ver, mas ela está ali. Mas eu me apaixonei, eu fiquei fascinado numa menina. E, né, no começo as coisas foram muito legais, muito interessantes. Só que acabou não indo certo, não namoramos e tal. Só que eu continuei apaixonado. E essa moça, ela ficava naquele lá, chove não molha, tal, não sei o quê. E eu acabei me prendendo à vida dela. A ponto de que, dependendo do que acontecia, eu fiquei muito perto de entrar em depressão. Eu estava pecando? Eu não estava em pecado. Eu não estava nada de errado. Não estava nada que ia contra a vontade de Deus. Só que eu permiti que um sentimento, uma paixão, me acorrentasse em minha vida. A ponto de que eu me cheguei num ponto de que às vezes eu ficava parado, sem fazer nada, pensando na situação, eu não consigo fazer nada, ela não gosta de mim. E no ponto que eu falei, mas espera aí, isso não está certo, né? Porque eu estou ficando paralisado na minha vida amorosa. Eu estou paralisado, estou preso. E aí o Senhor começou a tratar, mostrando para mim que não era bem assim, que as coisas deviam acontecer, que se fosse uma relação que fosse saudável para mim, eu deveria avançar na minha vida, eu não poderia ficar preso. E aos poucos eu saí dessa situação. O meu amor, Dani, me ajudou a finalmente quebrar as correntes que estavam me prendendo. Mas para não mostrar a vocês o que, irmãos? Que sentimentos também causam prisões em nossas vidas. Não é só o pecado que pode nos paralisar. Eu queria só passar por alguns outros sentimentos que o Senhor foi me tocando. A solidão. Às vezes, nessa situação que nós estamos agora, você pode estar sozinho na sua casa. Você pode estar sem ninguém. E esse sentimento de falta de pessoas ao nosso redor pode nos causar numa situação em que nós não queremos fazer mais nada, porque nós não podemos interagir com ninguém. E essa situação vai nos oprimindo, nos afasta da palavra de Deus, nos afasta de outras pessoas que podem nos ajudar. E isso também é uma prisão, irmãos. Às vezes a perda de uma pessoa, às vezes você perdeu um ente querido, e essa perda foi tão dolorosa em sua vida que você não anda mais. Tudo na sua vida acaba girando em torno dessa perda. E isso não está certo, irmãos. Isso não está certo. Sua vida, ela precisa ir à frente. E às vezes o sentimento de perda é tão grande que você acaba se acorrentando àquela pessoa que já foi e você não consegue se libertar. Isso também é uma prisão em nossas vidas. A nossa vida fica parada por conta de coisas que nós não percebemos, que aos poucos vão entrando em nossas vidas. E é como eu falei, prende o seu braço, prende a sua perna. Quando vai ver, você está totalmente paralisado, você não consegue mais se movimentar. Ótimo, Jorge, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que o pecado me causa prisão. Eu estou entendendo que sentimentos podem me aprisionar. Mas o que eu faço para sair dessa situação? O que deve acontecer? E eu sou levado novamente a comparar com a situação de uma prisão a nível físico. O que acontece? Como que uma pessoa pode sair de uma prisão hoje? Ou ela cumpre a pena dela, sei lá, ela foi condenada a 10 anos. Ela cumpre os 10 anos, vamos esquecer os detalhes técnicos de comutação de pena, enfim. 10 anos, cumpriu sua pena, você é libertado da prisão. Só que você tem um problema nesse caminho. Qual que é o problema? Muitas vezes não. A prisão ela vai te causar sofrimento. Por quê? Porque quando você está preso, você está isolado do convívio social. Você não pode mais interagir com os seus amigos, com sua família, com os seus filhos. Você não pode mais interagir. Não acontece isso mais. Você vai passar por anos numa situação de sofrimento. E esse sofrimento, ele pode, e normalmente,
ele causa mudança na pessoa. Quando eu estava pesquisando sobre essa palavra, eu caí num texto de se não me engano, um psicólogo falando sobre pessoas que ficam presas e o que acontece com a vida delas. Muitas delas, elas saem mudadas da prisão e normalmente não para melhor, para pior. Não na questão de tipo, ela vai sair malvada, não, ela sai quebrada por dentro. Ela sai uma pessoa mais fria, mais distante, porque ela passou um tempo muito grande aprisionada. Então, essa é uma forma de sair da prisão, só que, olhando para o lado espiritual, o que é cumprir a pena? Eu penso no pecado. O pecado, quando ele nos aprisiona e nós não nos voltamos ao nosso advogado, que é Jesus Cristo, o salário dele é um só, é a morte. O salário do pecado é a morte. E o que é cumprir a pena quando eu falo de aprisionamento, de pecado? É você passar por tudo e no final você ser destinado ao lago de fogo e enxofre. É a pior coisa que tem, é a pior parte, é o pior sofrimento que você tem. Por quê? Porque você deixou o pecado dominar a sua vida. Talvez uma coisinha que você não levou em consideração, acabou te prendendo, acabou te aprisionando, você não buscou Jesus Cristo e isso acaba te levando para a pior situação, que é a morte espiritual. E até a segunda morte, que é quando nós fomos ser julgados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é horrível. Além do fato de que, pensando em sentimentos, quando eu falo que você pode acabar saindo mudado para mal, às vezes você se torna uma pessoa amargurada por conta de um sentimento que te prendeu, uma dor, como eu te falei, essa minha paixão que estava me levando para muito próximo da depressão. Eu podia sair dessa situação uma pessoa diferente do que eu sou hoje, uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa retraída. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, mas pode acontecer com qualquer um se você deixar um sentimento te prender. Então não permita que para você sair de uma prisão, você passe todo o tempo que estaria destinado para você lá. Você não precisa disso. Como eu falei no começo, o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Ele nos tirou de qualquer prisão. Outra forma que existe hoje para você escapar de uma prisão, sair da prisão, é fugir. A gente vê em noticiário que acontece rebeliões, enfim, ou mesmo situações em que as pessoas elas arranjam um esquema e fogem. Às vezes elas são capturadas, às vezes não. Mas o que acontece, o que eu fiquei pensando, fugir, você sempre vai ficar no risco de ser recapturado. Você está errado, porque você não deveria fugir. Você pode ser recapturado e normalmente quando você é recapturado, a sua situação piora. Porque além da pena que você tinha que cumprir, porque você estava preso, você tem que cumprir uma pena porque você fugiu. Você cometeu algum outro ato ilegal. E eu fiquei pensando isso novamente, olhando pra gente, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Existem situações que nos prendem. Você pode fugir dessa situação. Só que a fuga, ela não é a melhor resposta para nenhum problema. Por quê? Quando a gente foge, a gente não resolve o nosso problema. A gente não escapa dessa prisão. É como se acontecesse o seguinte. Eu falei que estamos presos. É como se sua corrente ela fosse elástica, você conseguisse esticar fugindo, só que vai puxar você de volta e vai ser pior porque nós vemos na palavra de Deus que todas as pessoas que não resolveram os seus problemas, eles voltam piores para encontrar você. A Bíblia fala nos evangelhos que quando o Senhor Jesus Cristo te liberta, e você não se volta para Ele, você continua levando a sua vida da forma que estava antes, aquela situação que estava te prejudicando, ela volta, e volta 7 vezes pior. A Bíblia relata isso pra gente. Então, a fuga dos seus problemas, a fuga das suas prisões não é a solução para você. Você precisa buscar resolver isso. Mas aí que vem a pergunta. Jorge, eu estou entendendo a palavra, e eu estou olhando para minha vida, e eu entendo situações que me prendem. Só que eu estou preso, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. E aí vem a terceira forma de você escapar de uma prisão, através de uma ordem superior. Hoje, eu não pesquisei isso aqui no Brasil, mas a gente sabe que existem diversos países que você pode... Aliás, aqui no Brasil também tem. Existe uma possibilidade de haver perdão presidencial para um preso, e ele
sai da cadeia, não precisa mais cumprir a sua pena. Ele está livre e livre de toda a culpa que ele estava, não precisa mais cumprir a pena. Isso existe hoje no mundo físico e também existe no mundo espiritual, irmãos. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Eu queria ler com vocês. Diz assim, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Quem está falando essa palavra, igreja? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele foi ungido para pregar boas novas. Ele foi ungido para libertar os cativos. E, como eu disse, uma ordem superior pode te libertar. O perdão do Senhor Jesus Cristo, ele te liberta, ele quebra a cadeia do pecado. A graça do Senhor Jesus Cristo, ele te liberta, ele te faz novamente ser uma pessoa livre. E olha só que interessante, nós percebemos que somente uma pessoa que é livre pode te libertar da prisão. E quem mais foi verdadeiramente livre que o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele pode te libertar da situação em que você se encontra. Ele pode te tirar dessa situação. Como eu falei, Jesus Cristo é o nosso advogado. Se nós recorrermos a Ele, Ele vai diante do Pai e nós seremos novamente libertos. Nós seremos novamente soltos das cadeias que nos amarram, que às vezes nós mesmos nos prendemos nela. O que eu vejo de interessante nessa passagem que nós lemos aqui em Atos 16 é o seguinte. Quando eles louvaram, houve um terremoto e a cadeia foi aberta. Eles estavam livres de suas correntes, livres das suas prisões em suas celas. E eu fiquei pensando nessa situação que às vezes acontece com a gente. Na verdade, quando nós encontramos Jesus Cristo, o terremoto acontece em nossas vidas. Nós estamos livres de correntes, livres de prisões, estamos totalmente soltos. Só que eu fiquei imaginando essa situação. Pensa numa pessoa que ela viveu na prisão por muitos e muitos anos. E houve uma situação em que as cadeias estavam abertas, as prisões caíram dos seus braços, suas pernas, ela pode sair. Só que ela viveu tanto tempo que ela não sabe o que fazer com aquela liberdade. Eu imagino que muitas vezes há barreiras que nós precisamos vencer em nossa vida pessoal para que nós realmente possamos vivenciar a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos proporcionou quando nós o aceitamos. Eu fico pensando primeiramente que há o medo do desconhecido. A gente às vezes se acostuma tanto àquela situação, às vezes se acostuma tanto àquele pecado ou àquele sentimento que nos aprisiona, que a gente não sabe se viver essa liberdade vai ser tão boa pra gente assim. Eu tô tão acostumado a viver desse jeito, eu não sei como que eu vou fazer se eu viver em Cristo Jesus essa liberdade que Ele me proporciona. Só que, irmãos, esse medo que às vezes nos corrói, também é uma forma de nos aprisionar, ele pode ser vencido em Cristo Jesus. Só que ele só vai ser vencido se eu dar o primeiro passo. Jesus Cristo, ele falou assim, quando ele morreu e ressuscitou, ele nos libertou totalmente. Nós podemos andar. Só que Jesus Cristo não vai pegar você e vai fazer você andar. O andar é seu. Você precisa mostrar que você quer ser livre. Por isso que nós sabemos que Jesus Cristo foi enviado ao mundo inteiro. Só que quem é verdadeiramente livre? Aquele que aceita Jesus Cristo, aquele que se achega a Ele. Então, acho que a primeira barreira que nós temos a ser vencida, tanto as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, e mesmo aquelas que conhecem, é superar o medo dessa tão nova liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos dá. A outra coisa é similar a essa questão do medo, que é a nossa própria vontade. Você se acostuma à situação, você se acostuma a estar preso e você pensa que é isso que está reservado para você. Você fala, mas eu vivi tanto tempo assim, por que eu preciso sair dessa situação? E dentro de uma prisão, pensando numa prisão
física, as pessoas elas têm uma rotina lá dentro, elas têm alimento, elas têm com o que sobreviver lá dentro. E às vezes a gente se habituou tanto a essa prisão essa prisão pessoal, essa prisão emocional, essa prisão do pecado, que acabamos nos acomodando nessa situação. Por que eu vou lutar contra isso se tá relativamente bom? Só que a gente se engana. Uma prisão, irmãos, nunca é boa para você. Você acha que você está protegido numa prisão, você acha que você tem com o que sobreviver lá dentro, só que você está paralisado. Tudo lá fora está andando, tudo lá fora está avançando, mas a sua vida está paralisada. Por quê? Porque você se deixou aprisionar. Então supere esse pensamento, às vezes, que a gente tem, que, nossa, isso aqui não vai me fazer mal, vou continuar desse jeito. Vai fazer mal sim, já está fazendo. Você tem que cortar o pecado, sentimentos que te aprisionam, no momento em que você perceber eles. Porque quanto mais tempo você ficar nessa situação, mais difícil é de você sair. Jesus Cristo te liberta sem dúvida, só que você precisa superar essa situação. Por fim, eu vejo que outra situação que pode te impedir de sair são os outros presos. Às vezes você quer sair da situação, mas existem pessoas ao seu redor que querem que você continue onde você está, do jeito que você está. Porque para elas, talvez essa situação seja interessante, que você não avance em sua vida, que você continue aprisionado, seja por um sentimento, seja por uma dor, seja pelo próprio pecado. As pessoas, elas muitas vezes não entendem que Jesus Cristo te libertou e que você deve ser livre. As pessoas, principalmente as pessoas que ainda não se encontraram com Jesus Cristo, elas não entendem o que é viver em liberdade com Jesus Cristo. Elas só entendem essa vida de prisão e elas querem que você continue assim, mesmo depois de você ter conhecido o Senhor Jesus Cristo. E não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer, querido, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos traz para viver uma vida de novidade. E uma vida de novidade, ela não pode ser vivida dentro de uma prisão. Não é possível que a nossa vida prossiga numa prisão, sendo que Jesus Cristo nos chamou para a liberdade. Como eu disse, as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, elas não vão entender essa liberdade que Jesus Cristo nos concedeu, irmãos. E quando isso acontecer, a nossa obrigação, nosso dever é buscarmos forças em Jesus Cristo, para que nós possamos nos afastar dessa situação. Não quero dizer que você tem que cortar a relação com as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas você tem que parar de deixar ser influenciado por pessoas que querem que você continue preso. Você não pode continuar nessa situação, irmão. Jesus Cristo, Ele já nos libertou, irmãos. Como eu já falei, Ele nos chamou, Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Só que nessa liberdade, quem é você, irmão? Como eu li aqui no livro de Atos, capítulo 16, a palavra que nós começamos lendo, nós vimos algumas figuras. Nós vimos Paulo e Silas. Eles estavam presos, irmãos. Eles estavam com correntes em seus pés, correntes em seus braços. Só que nesse texto, de todo mundo que aparece aqui, eles eram os únicos que estavam livres. Olha só que maravilha, irmãos. Eles estavam presos fisicamente, mas o espírito deles estava com Deus, estava com o Senhor. Por que nós vemos isso? Eles foram açoitados, eles foram jogados numa prisão injustamente. E à meia-noite que eu como ser humano, eu estaria encolhido, chorando, sofrendo as minhas dores, eles estavam acordados, louvando e orando ao Senhor. Eles estavam livres em seu coração. Eles podiam estar presos fisicamente, mas em seu coração eles estavam livres. Nós, como cristãos, temos que ser como Paulo e Silas. É como eles que nós devemos ser, é neles que nós devemos inspirar. Às vezes a situação não nos permite locomover fisicamente, mas o meu espírito tem que estar livre no Senhor. Amém? Além disso, nós temos algumas outras figuras que eu queria citar bem rapidamente. Se continuarmos o texto, nós vemos que tem o carcereiro. O carcereiro, nessa situação, ele também estava livre. Ele estava aguardando os presos, mas ele não tinha nenhuma necessidade de ficar ali na prisão, preso dentro de uma cela. Só que, olhando espiritualmente, ele é uma pessoa que muitas vezes nós nos tornamos.
nós nos iludimos com a liberdade. A gente acha que está livre, mas paramos de olhar para dentro de nós mesmos e não vemos os pecados, os sentimentos que nos aprisionam. Se você está nessa situação, irmão, pare, olhe e volte para Jesus Cristo. Peça para Ele te libertar. E Paulo e Silas, o que eles fizeram? Se vocês continuarem o texto, eu não vou ler aqui, mas os irmãos podem continuar esse texto. Eles falaram com o carcereiro, eles pregaram para ele, o carcereiro se converteu. A liberdade que ele achava que ele tinha, ele percebeu que era vazia sem Jesus Cristo. E ele aceitou Jesus Cristo e passou a ser verdadeiramente livre, como Jesus Cristo pregou. Então, irmão, se você já aceitou Jesus Cristo, mas você percebeu nesse instante que sua vida não está verdadeiramente liberta, como Jesus Cristo prega, procure um Paulo e Silas. Existem tantos. A Dani falou no início do louvor que se você está se sentindo fraco, ligue para o irmão, peça para ele orar por você. Você pode fazer isso, irmão, você deve fazer isso. Nós somos igreja. Você não precisa estar aqui nesse templo para você ser liberto, para você ser curado. Você precisa estar junto de Deus e com pessoas que possam te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, os pastores estão aqui para te ajudar, existem diversos membros que estão aqui para te ajudar. Busque ajuda se você perceber que você está preso, amém? Nós somos chamados para a liberdade, mas não é só isso, irmãos. Quando eu estou liberto e eu sou usado por Deus, a minha liberdade toca a vida de outras pessoas e elas também serão libertas, amém? Glória a Deus, espero que essa palavra tenha tocado o coração dos irmãos, assim como ela tocou o meu coração, amém? Glórias a Deus. Amém? Boa noite, povo de Deus, povo abençoado, família quadrangular, aleluia. Paz seja convosco, aleluia. Uma mensagem maravilhosa que fala em Atos, né? Falou sobre liberdade. Então, sobre liberdade, pegue o objeto que você está aí na tua mão, segure bem forte e vamos nesse momento falar com Deus para que Ele venha abençoar, para que Deus venha entrar com providência dentro desse projeto que você está segurando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Oh Deus maravilhoso, Deus de poder e graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra veio de encontro com a nossa vida. E neste momento, uma noite de despertar da fé, nós oramos, ó Pai, por essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, Pai. Pai, essa pessoa que está segurando a chave, Pai, da casa, do carro, da empresa, Senhor, entra com providência, Senhor, abençoando, Senhor Jesus. Esse que está segurando, Pai, a carteira de trabalho, Pai, abre porta de emprego, Pai. Estamos passando num momento de crise, Senhor, mas, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para abrir portas de emprego, Senhor Jesus. Senhor, pessoas que estão segurando, ó Pai, garrafas de água, Senhor, copos de água, Senhor Jesus, para que o Senhor venha abençoar. Senhor, derrama o Teu poder, e quem tomar dessa água, Pai, aonde foi colocada essa água, Pai, será entrado com providência, entrar vida, Senhor, Senhor, Pai, cura, libertação, transformação, Senhor. Pessoas, ó Pai, que estão segurando, ó Pai, peças de roupa, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. A quem vestir essas peças de roupa, Senhor, será, Pai, abençoado, será curado, será transformado, Pai, porque eu sei, Senhor, que a fé remove montanha, e essas pessoas estão segurando, Pai, crendo, Senhor, que haverá, Pai, mudança na vida, Senhor, dessas pessoas. Pai, fotografia, Senhor Jesus, Senhor, pessoas que estão segurando a fotografia, Senhor, da família, Senhor, entra com providência, Pai, unindo essa família, Pai, deixando, Pai, essa família, Pai, com amor, junto, unidas, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso. Senhor Jesus, também apresentamos, Pai, a irmã da Maiara, Pai. Eu não sei qual a dificuldade, qual o problema, mas, Senhor, Tu sabe nesse momento, aonde quer que ela esteja, Senhor, coloque as Tuas mãos poderosas, Pai, e entra com providências de bênção, de cura, de transformação na vida, Pai, desta pessoa, desta mulher, no nome de Jesus. Senhor, nós também oramos, ó Pai, por esse projeto,
projeto de vida, Pai. Ano de superação, Pai. Esse ano de 2020, Senhor, colocaram, Senhor, os projetos, Pai, em cada envelope. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai entrar com providência e as bênçãos sem medida estará indo de encontro, Pai. Quem está pedindo, eu sei, Pai, que o Senhor irá entrar com providência, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Estamos encerrando o culto desta noite. Estamos encerrando, mas não estamos encerrando da presença dEle. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, nós declaramos bênção, Pai, na vida de cada um que esteve presente nesse culto, Pai, ouvindo a palavra, participando da palavra. Derrama as bênçãos, Pai, que tenha uma boa noite de sono, uma noite abençoada, no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém, amém. Sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém.